disposição para lidar com a experiência espiritual, ela, per si, ela me pede uma seriedade, um robor para encarar aquela situação e viver a realidade reabilitante. Em Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 46, que foi falado no Cacau Espiritismo, episódio de ontem, no fim desse capítulo, fala um pouquinho sobre a inquirimento, curiosidade em algo estéril que não contribuiria para me emular o esforço que me compete. A própria realidade que se vive aqui me fala desse esforço. Daí que, se considerar na vigília, eu recebo o cerco de adversário, o assédio da sombra que me visita e que eu preciso ter firmeza no pensar, no falar, no agir para e contra essa maré. No próprio sono, em que acontece o desdobramento, se eu não rezo antes de dormir e estou antenada com o nobre, eu recebo um assédio hipnótico que, me encontrando invigilante, tenta fazer um cerco. Daí me encontro invigilante enquanto eu durmo, no desdobramento. Na vigília eu dou vazão àquele assédio hipnótico, aquilo que isso me sugere e tentou me condicionar. Volto a dormir, esse assédio se intensifica e se eu permaneço invigilante, dou vazão na vigília, eu acabo intensificando essa passividade, esse condicionamento hipnótico sombrio que foi realizado em mim. E se eu não desperto para me posicionar, consumo bem, acaba que isso pode me levar a uma perda de autodomínio. Haja visto que o obsessor, ele não respeita meu livre-arbítrio. O benfeitor respeita. Não me constrange, não impõe, não se impõe. Mas o obsessor, ele veta meu livre-arbítrio. Ele me hipnotiza para que eu siga o traçado dele, diretrial. E aí, se eu me dou a essa entrega invigilante, acaba que, em meio a esse mic de assédio, eu perco o meu autodomínio, o autocontrole, e isso pode descambar para uma automutilação, uma loucura, uma esquizofrenia, uma desintegração da minha personalidade, suicídio, depressão. E
redundar em dissitimia psíquica que pode me levar a dano irreversível. Por isso que e isso redunda em perda dessa oportunidade terrestre, dessa vilegiatura, porque eu posso acabar num quadro de desintegração de personalidade que inviabiliza um esforço nobre da minha parte pelo fato da obsessão que se instala, que é quando eu perco a capacidade de pôr rédea em mim mesma. E aí o movimento que precisa ser feito para reverter isso, talvez para essa vilegiatura já seria inviável. Aí é quadro que às vezes tem daquele que entra numa condição assim e é colocado num manicômio e acaba vindo a desencarnar ali, já numa condição de refém da própria invigilância que cultivou. Por isso que aqui nesse capítulo, o mentor ele vai perguntar o que acontece com aquele que se põe a brincar. Isso é, quando eu uso o intercâmbio com a espiritualidade para atender a algo de curiosidade, algo banal. E faço esse apanhado nessa troca de figurinha com o espírito para mero momento de descontração, de lazer. E estimulo a inércia, a preguiça do outro com isso, porque acaba que é uma troca de figurinha referente à questão que diz respeito à consciência, ao dever que se impõe e é reto, justo de cada qual. Quando vamos para o capítulo 20, fala um pouco da necessidade de promover uma balize de defensiva no trabalho que eu procuro realizar. Haja visto que, quando se considera essa questão do assédio sombrio que existe, é possível rasgar a ponta do véu acerca de trama urdida em zona abissal para interceptar e prejudicar a marcha do bem. Aquele que está imbuído de um desejo de levar fluxo, um movimento edificante e canalizar recurso para isso, precisa ter muita cautela, porque ele vai lidar com um urdimento abissal, com interceptação que o procura para confundi-lo, para desanimá-lo, para prostrá-lo e para o arrastar via hipnose do sentido, da emoção, do pensamento, da psique. Tinha uma senhora que ela tinha posse, casada, e havia, no início do casamento,
cometido um aborto. Ela, mesmo casada, como era dada a festa, viagem, queria manter esse padrão de vida e achou que o filho prejudicaria, no caso uma menina que ela esperava, prejudicaria essa vida fácil que ela levava. Cometeu o ato nefando e tempo depois ela começou a ter uma visão de alguém do sexo feminino que a procurava e que estava de costas, virava, olhava, mas condenando ela, numa atitude de recriminação, de tirar, usar um sentimento de culpa dela para abalar, prejudicar, atormentar. E ela via uma realidade de órgãos, de sangue, como que num túnel que asfixiava, vaso, veia. E ao procurar um centro espírita para aclarar da que ela vivia, ela foi orientada que essa que ela via era um afeto da filha que ela abortou, que já tinha entrado na reencarnação novamente, e que tentava usar a lembrança que ela tinha do aborto para abalá-la. E ela foi orientada a usar a posse que ela tinha para um trabalho benemerente, para que ela fizesse por outro que ela não fez pela filha, que havia abortado. Daí, ela tinha uma empregada que era uma moça pobre e que tinha ficado grávida de um marginal. E ela pediu para sair do emprego, porque ela ia para um local onde alguém ia colhê-la. Com interceptação que houve ali pela filha desse que a acolhera, ela saiu, passou uma noite na prisão e acabou que foi morar com prostituta. E ela estava grávida. Daí, ela havia conversado com essas moças que ia tentar arrumar um emprego para elas saírem dessa vida. E vai acabar tendo esse encontro com ela, porque ela vai ser instante dela ajudar. Porque essa moça que trabalhou com ela está grávida. E ela, essa senhora de posse, foi então imbuída de fazer um trabalho com moça solteira, que vive essa vida de bordel, de ficar na rua, que ela ia fazer algo direcionado para isso, e com mãe solteira. Isso mostra a relação que existe quando se considera o vivência que houve e o que se impõe em termos de reparação disso e a importância de ir em busca com o próprio pé. Porque daí ela, conversando com o médium, ela falou, vou rezar em torno dessa situação para que eu possa fazer aquilo que precisa ser feito sem risco de falhar. Então ela ia refletir, meditar
Porque quando ela toma essa disposição de mudar e direcionar recurso para ajudar o outro, é aí que ela vai enfrentar o cerco da sombra. Porque enquanto ela estava numa vida de viagem, de inconsciência, de aproveitar a vida na concepção que ela tinha, de festa, de noitada, e até a atitude de ter cometido um aborto, isso tem trânsito tranquilo. Ela vivia isso e acabava que era um movimento que acontecia de boa. Mas quando ela se propõe a ajudar o outro, a reparar o que ela fez a esse espírito que estava sendo gerado dentro dela, a direcionar recursos para ajudar o outro, em vez de pensar nela, mas pôs à disposição do outro, aí é que acontece esse duelo, essa luta. Haja visto que existe associação cooperativa sombria, orgulho tirânico, submissão daquele que queda pela invigilância, espraiamento de mentira, prisão infeliz do espírito que quedou, e não esteve a posto, atento, cuidadoso com o próprio processo, para se firmar na direção que ele precisava em meio ao assédio que sofria. Desequilíbrio da emoção, desajuste da mente, disparatamento do sentimento, que segue um caminho indevido, um atalho que enlouquece, transtorna, que esquece o cérebro, prejudica a associação de ideia. Daí a importância de eterizar meu pensamento, de levificar, de desencarnar ele. Porque quando o espírito ele está voltado para um tentame de sombra, ele acaba que torna pesado o próprio pensamento, a própria manifestação, enquanto que o espírito de escola ele está sempre eterizando cada vez mais o pensamento. E a palavra, a ação, que se pauta pela caridade, que a base é o total desinteresse e doação. E fala um pouquinho de uma cobra que foi orientada por um sábio a não fazer mal e acabou que ela foi menoscabada nessa intenção e começou a ser atacada com pedra, pedaço de pau,
insulto. E ela ao falar isso para o sábio, disse que ele tinha entendido mal, porque o que ele orientou não é se deixar passar por cima dela, porque ela precisava proteger o trabalho dela com Cristo, defender isso, sem agir na ofensiva. No entanto, isso passa pelo mecanismo dessa leveza, que é quando eu deixo de dar importância para o que a sombra realiza, para me empenhar no que o Cristo me pede. E isso é um movimento de criar uma fortificação que me permite lidar com aquilo que é urdido e avançar, mesmo em meio a isso.